Se você abriu o gráfico do Bitcoin nos últimos dias e sentiu aquele frio na barriga, esse vídeo é para você. O Bitcoin saiu de 126 mil dólares no início de outubro e atingiu a faixa de preço de 89.400 dólares. E nessas horas sempre vem a mesma dúvida. Isso é oportunidade de longo prazo ou estamos no início de um bear market? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que causou essa queda, se você deve se preocupar, como organizar a sua estratégia para não cometer o erro de vender tudo no pior momento. E por fim, quais são os cenários para o Bitcoin nos próximos anos. Então já deixa o seu like nesse vídeo para chegar a mais investidores e agora sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O que causou a queda do Bitcoin? Essa queda não veio do nada. O movimento começou quando o mercado lá fora ficou mais avesso ao risco. Ou seja, houve uma saída de dinheiro dos ativos de renda variável como ações e criptos. E isso aconteceu porque os investidores buscaram por investimentos mais conservadores na renda fixa. Essa aversão ao risco começou pela combinação de um combo de fatores: as incertezas sobre os juros lá nos Estados Unidos, o atraso na divulgação de dados econômicos, o shutdown também nos Estados Unidos e um discurso mais cauteloso dos bancos centrais sobre as taxas de juros. Essa combinação, em vez de reforçar a ideia de liquidez, ou seja, de que era a hora certa de investir em ativos de riscos, na verdade, esfriou o apetite dos investidores. E teve o dia 10 de outubro que, para o mercado cripto, foi uma das quedas mais fortes e em cascatas que já vimos nos preços das criptomoedas. O Bitcoin já tinha acabado de sair de uma forte sequência de alta com muito ganho acumulado e bastante alavancagem. Tinha muita gente comprada no topo usando derivativos e fazendo operações alavancadas para operar pesado e aproveitar a tendência de alta. Porém, quando o primeiro choque macro chegou, a queda foi muito forte. Em resumo, o presidente dos Estados Unidos impôs tarifas de 100% sobre a China e aí o mercado reagiu da pior forma possível. O anúncio desencadeou uma cascata de vendas em massa no mercado cripto justamente porque tinha muita gente operando alavancado. As posições de compra foram encerradas basicamente à força. Várias operações foram liquidadas e isso jogou o preço para baixo em pouco tempo. Já do lado institucional, a gente viu uma virada de mão muito importante. Depois de um período de entradas fortes em fundos e ETFs de Bitcoin, o fluxo mudou para saídas. Em alguns dias, as saídas somaram centenas de milhões de dólares. A saída dos ETFs não foi o único motivo da queda, mas ajudou a amplificar um movimento que já estava em andamento. Então, olhando para o conjunto, dá para dizer o seguinte: a queda é resultado de contexto macro mais incerto, as incertezas em relação à taxa de juros, a desalavancagem dentro do mercado cripto e a mudança de fluxo institucional. Agora que você já sabe o contexto e o que causou essas quedas, vamos a uma questão importante. Será que você deve se preocupar? As quedas recentes são motivos para se preocupar? Para chegar a essa resposta, vamos separar duas coisas, o emocional e o estratégico. Emocionalmente, é normal você estar preocupado. Ver o Bitcoin perder a faixa dos 90 mil, que era um nível psicológico muito importante para todo o mercado, acaba acendendo um monte de alertas. Nessa hora, dá medo de perder tudo, dá aquela sensação de que o mercado acabou e vem aquela vontade insana de querer zerar tudo só para parar de sofrer. Se você sente algo parecido com isso, saiba que essa é uma reação padrão do ser humano à perda. Investimentos podem mexer muito com o nosso emocional. A questão é que se você deixar essa emoção comandar, a chance de vender no pior momento é enorme. Agora, estrategicamente, a pergunta é outra: o que realmente mudou na tese do Bitcoin por causa dessa queda? A tecnologia mudou? O número de participantes caiu drasticamente? Os casos de usos ficaram menos relevantes? Ou o que mudou foi o preço no curto prazo, reagindo àqueles fatores macroeconômicos que nós acabamos de comentar? Ou seja, meu amigo e minha amiga, a tese do Bitcoin mudou? Se você está nesse mercado há algum tempo ou se você está chegando agora, tem que guardar uma regra que vai te ajudar a ficar mais tranquilo. A volatilidade do mercado cripto é normal. Isso não significa que você tem que ignorar a queda. Na verdade, quando esses movimentos mais bruscos acontecem, você precisa fazer a seguinte pergunta central: será que você está diante de uma correção forte dentro de uma tendência maior? Ou será que o cenário está mudando e o bear market está começando? É só uma correção mais forte dentro do ciclo ou é uma mudança de tendência? Pelos dados que temos em mãos, vemos que parece apenas uma correção após um longo período de alta. Na prática, o Bitcoin saiu de uma região de máxima histórica recente para uma queda de mais de 25%. Junto com a queda, o valor total do mercado cripto encolheu em centenas de bilhões de dólares. Além disso,
isso, tivemos o dia do crash com posições alavancadas sendo liquidadas e nas últimas semanas os ETFs e fundos de Bitcoin sofreram resgates bilionários. Isso tudo somado mostra que essa queda não aconteceu por acaso. Não é confortável passar por grandes quedas, mas tenha em mente que a tese central do Bitcoin está viva. Se preocupar faz sentido, mas quando você sabe dessas informações, fica muito mais fácil agir com estratégia e tranquilidade. Agora vamos organizar um plano prático. Eu gosto de pensar em 3 âncoras: relembrar a tese, ajustar o horizonte de tempo e revisar a gestão de risco daqui para frente. Começando por relembrar a tese. Antes de olhar o gráfico de hoje, volta um passo e responda: por que você comprou o Bitcoin lá atrás? Foi por causa de uma matéria pontual? Ou foi só pelo preço indo para a lua? Ou foi por uma tese mais estruturada que confirma para você que a longo prazo o Bitcoin vai valorizar cada vez mais ao longo do tempo? Quando eu falo sobre a tese do Bitcoin, tenha em mente que o Bitcoin é um ativo escasso, global e que oferece proteção de longo prazo contra a desvalorização das moedas tradicionais. Essa tese não mudou e os fundamentos do Bitcoin não deixaram de existir. O que está mudando é o humor do mercado no curto prazo. Trazer essas características do Bitcoin é importante porque elas te ajudam a não confundir o preço com tese. Se a confiança no ativo continua de pé, não tem por que agir no impulso e vender durante as quedas. Você concorda? Segunda parte da estratégia: ajustar o horizonte de tempo. O Bitcoin é um ativo de longo prazo. Se você abre o gráfico e só olha o preço a cada 5 minutos, qualquer oscilação vai te dar desconforto. Quando você abre o gráfico em janelas maiores de tempo, de meses e anos, a fotografia muda completamente. Toda a grande pernada de alta do Bitcoin teve correções fortes no meio do caminho. Então, para quem só olha no curto prazo, acaba vendo um cenário de desvalorização. Mas quem enxerga o longo prazo vê um grande ciclo de alta com correções ao longo do caminho. Isso não significa que o passado sempre se repete e que agora vai ser alta infinita, não é isso. Mas olhar para o longo prazo vai te dar uma ideia melhor do que fazer. Significa que nas quedas você estará preparado para comprar e nas altas, quando todo mundo estiver extremamente eufórico, você estará realizando lucros. Faz pouco sentido avaliar um ativo como o Bitcoin com a lente de curto prazo, olhando só para o que aconteceu, por exemplo, nessa semana. O horizonte mais longo muda completamente a leitura e a estratégia. Por fim, é hora de fazer a gestão de risco daqui para frente. Aqui entra aquilo que só você pode controlar: o tamanho da sua posição, o percentual do seu dinheiro que estará em cripto, quanto estará em Bitcoin e quanto estará em outras criptomoedas e principalmente quanto está em caixa de oportunidade para aproveitar as quedas e comprar mais. Daqui para frente faz sentido olhar para esses 3 ajustes. Primeiro, revisar o tamanho de cada posição, ou seja, quanto que você tem em Bitcoin e quanto que você tem em outras criptos. Se uma queda como a de agora tira o seu sono, talvez você tenha colocado mais risco do que devia em um único ativo. Segundo, pensar em caixa de oportunidade, ou seja, vai te dar mais tranquilidade de manter parte da sua carteira em ativos estáveis como stablecoins, por exemplo. Esse caixa vai servir para emergências ou para aproveitar oportunidades de comprar durante as quedas e melhorar o seu preço. Vai por mim, ter um caixa de oportunidade reduz muito a pressão emocional. E terceiro, definir regras claras para novos aportes. Você não precisa e nem deve tentar acertar o fundo. Vai comprando fracionado, aos poucos e seguindo a sua estratégia. Nós chamamos isso de DCA. Você pode fazer compras em pontos pré-definidos, respeitando sempre o seu limite de risco. O foco da estratégia deve ser atravessar o ciclo com uma carteira equilibrada, sem que uma queda brusca te pressione a vender na pior hora ou comprometa a sua tranquilidade financeira. Bitcoin no longo prazo, oportunidade ou bear market? Então, para fechar, essa queda é oportunidade ou bear market? A resposta honesta é que você não precisa escolher um lado só. Uma correção forte pode ser, ao mesmo tempo, o início de um bear market mais longo e também uma oportunidade para quem pensa no longo prazo e sabe o que está fazendo. Para quem entrou só pela euforia, essa queda pode dar a sensação de que tudo desandou. Mas para quem segue a tese, horizonte de tempo e disciplina, essa queda pode até ser desconfortável, mas não é necessariamente o fim do ciclo. E se você está pensando onde podem estar as oportunidades, eu posso te falar que esse é o momento
perfeito para você ajustar a estratégia, rever o tamanho da sua posição e organizar as suas próximas compras. Essa pode ser exatamente a janela de oportunidade que muita gente estava esperando para fazer aportes no Bitcoin a preços mais baixos. O que importa agora é não tomar decisões no calor do momento, então revise o seu plano e a sua estratégia. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o momento com mais clareza, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal do MB e ative as notificações. A gente vai continuar acompanhando o mercado de perto e trazendo conteúdo para você investir com mais consciência e estratégia. Eu sou a Ana de Matos e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!